E aí, pessoal? Bem-vindos ao Bookcast, aquele guia que a gente tanto gosta para desvendar os mistérios do conhecimento. E hoje a gente vai se aventurar no universo que, olha, desafia as fronteiras da física tradicional, os campos de torção e suas interações informacionais. Isso aí. Preparem-se porque essa conversa promete ser, tipo, alucinante. Com certeza. Essa conferência de 2009, a que a gente vai explorar hoje, reúne uns estudos, sabe, de ponta, que fazem a gente questionar tudo o que, assim, pensávamos saber sobre a realidade. Imaginem campos que, em vez de energia, carregam informação pura, mudando tudo ao nosso redor, tipo, desde os nossos corpos até o próprio cosmos. Minha informação, tipo, zeros e uns. Códigos secretos do universo. Me explica melhor essa ideia, por favor. Calma, calma, a gente vai desvendar esse enigma juntos. É que, assim, pensa nos ímãs de geladeira, aqueles que a gente brincava na infância, sabe? Geram campos magnéticos, certo? Os campos de torção são, tipo, parecidos. Mas, em vez de atrair ou repelir objetos, eles carregam informação. Interessante. Mas que tipo de informação esses campos carregam? É. E como isso pode influenciar o mundo à nossa volta? Ótima pergunta. A pesquisa, ela sugere que a informação que esses campos de torção carregam, ela está ligada ao spin das partículas. Imagina o spin como um movimento de rotação, tipo um peão. A direção e a velocidade desse giro, elas meio que determinam a informação que o campo carrega. Essa informação pode influenciar, sei lá, desde o comportamento da matéria até a propagação da energia. Uau! É como se cada partícula tivesse uma mensagem, tipo, codificada no seu spin. Mas como os cientistas conseguem detectar e estudar esses campos de torção, afinal eles não são visíveis ao olho nu, né? Exato. A detecção e estudo dos campos de torção são um desafio, viu? Eles exigem métodos e instrumentos específicos. A conferência de 2009 ela apresentou várias técnicas tipo inovadoras, como a bioeletrografia, que mede a energia emitida pelos seres vivos, e a biolocalização, que usa a sensibilidade humana para detectar campos assim sutis. Então esses campos de torção podem influenciar até os seres vivos. Me fale mais sobre isso. Com certeza. A conferência explorou como os campos de torção de árvores, pedras e até, tipo, locais sagrados, eles podem impactar o biocampo humano, sabe? Aquela aura energética que envolve a gente. Um dos estudos, por exemplo, ele analisou como a exposição a esses campos pode influenciar as emoções, a saúde e até a consciência. É fascinante como essa pesquisa conecta a física com a biologia, e até com a espiritualidade. Mas me diga, se esses campos de torção são tão poderosos, por que a gente não os sente no dia a dia? É porque a interação dos campos de torção com a matéria é muito sutil, diferente dos campos eletromagnéticos que a gente está acostumado. Imagina um sussurro em meio a um furacão. É preciso sensibilidade, sabe? E instrumentos específicos para detectá-los. Entendi. É como se esses campos estivessem operando uma frequência diferente da nossa percepção normal. Mas, voltando à conferência, que tipo de descobertas assim mais impactantes foram apresentadas? Uma das mais impressionantes foi a relação entre a rotação da água e o decaimento radioativo. Os pesquisadores observaram que a água em rotação, ela influenciava o ritmo de desintegração dos átomos radioativos. É como se a rotação gerasse um campo de torção que alterava as propriedades da matéria. Incrível! Isso significa que a gente poderia controlar a radioatividade através da manipulação dos campos de torção. É uma possibilidade que a pesquisa está explorando. Imagina o impacto disso na área nuclear, na medicina, na geração de energia. Seria uma verdadeira revolução tecnológica. Demais! E que outras áreas foram exploradas na conferência? Diversas. Desde a influência dos campos de torção nas propriedades do carvão, diesel e petróleo, até a detecção de depósitos minerais usando tipo rastros de spin em fotografias aéreas. A conferência também se aprofundou na formação de estruturas elementares, como triângulos e quadrados a partir de átomos. É como se eles estivessem buscando entender a geometria, sabe, fundamental da matéria. Uau! A cada nova descoberta, mais perguntas surgem. E essa busca por respostas, essa sede por conhecimento, é o que nos impulsiona aqui no Bookcast. Mas me conta, quais foram as conclusões mais importantes da conferência? Que tipo de legado ela nos deixou? A conferência de 2009 ela meio que plantou sementes para uma nova era de descobertas. Ao integrar a física dos campos de torção com a biologia, a geologia, até com a consciência, ela abriu caminho para uma compreensão mais holística da realidade. E, acima de tudo, a conferência nos desafiou, sabe, a repensar os limites da ciência, a buscar uma síntese entre o conhecimento científico e outras formas de saber, incluindo as visões teológicas. É um chamado para a gente expandir nossos horizontes e buscar uma visão mais completa do universo e do nosso lugar nele. Mas me diga, você acha que essa busca por um novo paradigma científico está ganhando força na comunidade acadêmica? Com certeza. Cada vez mais cientistas reconhecem a necessidade de ir além do materialismo reducionista, de integrar a consciência e informação como elementos tipo fundamentais na compreensão da realidade. E que caminhos essa nova ciência está trilhando?
A pesquisa sobre os campos de torção está se expandindo rapidamente, com novos estudos explorando suas aplicações em áreas como a medicina, a agricultura, a comunicação e até a exploração espacial. E é incrível como um conceito que parecia tão abstrato está se mostrando tão promissor em diversas áreas. Mas me conta, quais são os maiores desafios que os cientistas enfrentam ao estudar os campos de torção? Um dos maiores desafios é a própria natureza sutil desses campos, que exigem métodos de detecção e mensuração muito precisos. Além disso, a comunidade científica ainda está desenvolvendo uma linguagem assim, comum para descrever e interpretar os fenômenos relacionados aos campos de torção. É como se a gente estivesse tateando em um novo território, aprendendo uma nova língua para descrever o que a gente está descobrindo. Mas, falando em descobertas, teve algum estudo específico da conferência que te deixou assim particularmente intrigado? Sim. A pesquisa sobre a influência dos estados de spin nas propriedades do carvão, diesel e petróleo. Os pesquisadores observaram que, ao expor essas substâncias a campos de torção específicos, era possível alterar suas propriedades energéticas, abrindo caminho para combustíveis mais eficientes e processos industriais mais limpos. Que fascinante. Seria como usar informação para manipular matéria e energia. Mas me conta, essa tecnologia já está sendo aplicada na prática. Ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas o potencial é enorme. Imagina um mundo onde a gente pode usar campos de torção para otimizar a produção de energia, limpar a poluição e até criar novos materiais com propriedades incríveis. Realmente as possibilidades são infinitas. E a conferência de 2009, ela meio que nos deu um vislumbre desse futuro. Ela mostrou como a física dos campos de torção pode ser a chave para solucionar muitos desafios que a gente enfrenta hoje. Com certeza. Mas essa jornada do conhecimento está só começando. E nós, do Bookcast, vamos continuar acompanhando de perto essa revolução científica. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai explorar mais a fundo os estudos e as descobertas que foram apresentados na conferência de 2009. E a gente vai discutir as implicações dessa nova física para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta ao Bookcast para a gente desvendar mais mistérios da conferência de 2009 sobre campos de torção. A gente viu na primeira parte como esses campos que carregam informação desafiam as leis da física tradicional e abrem um leque de possibilidades em áreas como a biologia, geologia e até a espiritualidade. Pois é. E a cada descoberta que a gente explorava, mais perguntas apareciam. Tipo, lembra daquela pesquisa sobre a rotação da água que influenciava o decaimento radioativo? Me deixou super curiosa. Sim. É um estudo que, nos faz questionar a própria natureza da matéria e da energia, sabe? Mas a conferência foi além, explorando também a interação entre os seres humanos e a natureza através desses campos de informação. Primo, como se a gente estivesse imerso em um mar de informações invisíveis, constantemente trocando, comunicando com o ambiente ao nosso redor. Exatamente. E a conferência apresentou estudos que usaram métodos como a bioeletrografia e a biolocalização para medir essa comunicação. Eles investigaram o impacto de árvores, pedras e até locais sagrados, sabe, no biocampo humano, aquela aura energética que envolve a gente. Me explica melhor como funcionam esses métodos. Eles conseguem, realmente detectar os campos de torção. A bioeletrografia, por exemplo, ela mede a energia que os seres vivos emitem, como se fosse um mapa energético do corpo. E a biolocalização usa a sensibilidade humana, sabe, para detectar campos sutis, como se fosse um radar intuitivo. A conferência mostrou que esses métodos podem ser usados para detectar e estudar os efeitos dos campos de torção nos organismos vivos. Que legal, é fascinante como assim está, desvendando essas conexões invisíveis entre a gente e o mundo. Mas me conta, quais foram os resultados assim mais surpreendentes desses estudos? Alguns estudos mostraram que a exposição a campos de torção específicos pode influenciar as emoções, o bem-estar e até a consciência. Por exemplo, teve gente que relatou sentir paz e tranquilidade ao visitar locais sagrados. Os pesquisadores associaram isso aos campos de torção presentes nesses lugares. Nossa, é como se esses locais tivessem, uma energia diferente que impacta a gente diretamente. Mas e os outros estudos da conferência? Teve algo mais que te chamou a atenção? Um dos estudos mais intrigantes explorou a descoberta de vórtices no sistema nervoso e a possível relação deles com a memória de longo prazo. Imagina que a física dos vórtices, esses redemônios de energia, pode estar por trás da forma como a gente armazena nossas lembranças. Sério, é como se o nosso cérebro fosse um grande arquivo de vórtices de informação. Me explica melhor essa ideia. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que os vórtices no sistema nervoso eles poderiam atuar como armadilhas para a informação, mantendo ela estável e acessível por longos períodos.
Essa descoberta abre um novo campo de investigação sobre os mecanismos da memória e da consciência. É revolucionário. Quem diria que a física dos vórtices poderia estar relacionada com a forma como a gente lembra das coisas? Mas e aí a conferência explorou outras áreas além da biologia e da neurociência. Claro, a conferência abordou temas como a influência dos campos de torção no decaimento radioativo, em anomalias no desvio para leste de objetos em queda livre e até nas propriedades de substâncias como carvão, diesel e petróleo. Falando em combustíveis, eu lembro que na primeira parte você mencionou um estudo sobre a influência dos campos de torção nas propriedades do carvão, diesel e petróleo. Vai me explicar melhor esse estudo? Sim. Os pesquisadores descobriram que a exposição a estados específicos de spin, que estão relacionados aos campos de torção, pode alterar a energia de ativação, a combustão e os processos de refino dessas substâncias. E como eles conseguiram, manipular esses estados de spin? Eles usaram alguma tecnologia especial. Exato. Eles desenvolveram uns dispositivos que geram campos de torção específicos e, com isso, conseguiram influenciar as propriedades dos combustíveis. E quais foram os resultados práticos dessa manipulação? Eles conseguiram, tornar os combustíveis mais eficientes. Sim. Eles observaram que depois da exposição aos campos de torção, a combustão se tornava mais completa, liberando mais energia e gerando menos poluentes. Nossa, que incrível. Seria um passo, enorme para um futuro com energia mais limpa e eficiente. Mas essa tecnologia já está sendo aplicada ou ainda está em fase de pesquisa? Ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, mas o potencial é enorme. Imagina um mundo onde a gente pode usar campos de torção para otimizar a produção de energia, limpar a poluição e até criar novos materiais com propriedades incríveis. Seria uma revolução tecnológica. E a conferência de 2009 nos deu um vislumbre desse futuro, mostrando como a física dos campos de torção pode ser a chave para solucionar muitos dos desafios que a gente enfrenta hoje. Mas me conta, além dos combustíveis, quais outras áreas poderiam se beneficiar dessa tecnologia? A agricultura é uma área com grande potencial. Imagina usar campos de torção para estimular o crescimento das plantas, aumentar a produtividade das colheitas e até tornar os alimentos mais nutritivos. É verdade. Seria como usar a informação para potencializar a natureza. E na área da saúde, você acha que os campos de torção poderiam ter alguma aplicação? Com certeza. Já existem estudos explorando o uso de campos de torção para tratamento de várias doenças, desde dores crônicas até câncer. A ideia é usar a informação para estimular os processos de cura do corpo. Nossa, é fascinante como essa nova física abre um leque de possibilidades em tantas áreas. Mas me conta, a conferência explorou também os aspectos mais filosóficos dos campos de torção. Sim. A conferência dedicou um espaço para discutir as implicações dos campos de torção para nossa compreensão da realidade. Um dos pontos mais debatidos foi a distinção entre troca de energia e troca de informação. Me explica melhor essa distinção. Qual a diferença entre trocar energia e trocar informação? Pensa na luz do sol. Ela nos fornece energia, que a gente usa para várias atividades. Já a informação, ela nos permite conhecer, compreender e organizar o mundo ao nosso redor. Entendi. Então, os campos de torção, ao invés de carregar energia, eles carregam informação que pode influenciar a organização da matéria e da energia. Isso. E essa ideia tem implicações profundas para a nossa compreensão da realidade. Se a informação é tão fundamental quanto a energia, isso significa que o universo não é apenas um conjunto de partículas e forças, mas também um sistema complexo de comunicação e processamento de informação. É como se o universo fosse um grande computador, processando e transmitindo informação através dos campos de torção. Mas e qual o papel da nossa consciência nesse sistema? A gente também emite e recebe informação através desses campos. Essa é uma das grandes questões que a conferência levantou. Alguns pesquisadores defendem que a consciência humana também gera campos de torção que podem influenciar a realidade ao nosso redor. Nossa, seria como se nossos pensamentos e emoções pudessem, moldar o mundo. Exatamente. E essa ideia abre um novo campo de investigação sobre o poder da mente e da consciência, mas é importante lembrar que essa área de pesquisa ainda está engatinhando e muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Com certeza. Mas é fascinante como a física dos campos de torção nos leva a questionar os limites da realidade e explorar o potencial da nossa própria consciência. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai continuar explorando os mistérios da conferência de 2009, vendo as descobertas mais impactantes e debatendo as implicações dessa nova física para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Fiquem ligados. De volta ao Bookcast para finalizar nossa imersão na conferência de 2009 sobre campos de torção. Já vimos como esses campos desafiam a física tradicional, carregando informação e influenciando tudo, desde a matéria até a consciência. Pois é, e nessa parte final eu queria entender melhor essa proposta da conferência para um novo paradigma científico.
Parece algo bem ousado. Com certeza. A conferência defendeu a necessidade da gente integrar as visões científicas com as teológicas para a gente conseguir avançar no conhecimento, sabe? É como construir ponte entre diferentes áreas do saber, reconhecendo que a informação pode ser a força motriz do universo, e não só a energia. Uma proposta que, tipo, expande os horizontes da ciência tradicional, buscando uma visão mais completa da realidade. Mas como isso se reflete nos estudos que foram apresentados na conferência? Vários estudos buscaram essa integração. Por exemplo, as pesquisas sobre o impacto de locais sagrados no biocampo humano. Elas indicam que esses locais, que são considerados especiais por diversas culturas, podem ter uma influência real no nosso campo energético, talvez por meio dos campos de torção. É como se a ciência estivesse confirmando o que muitas tradições espirituais já intuíam, né? Que alguns lugares possuem uma energia diferente, capaz de impactar a gente de alguma forma. Exato. A conferência meio que nos convida a olhar para esses fenômenos com a mente aberta, buscando uma síntese entre o conhecimento científico e outras formas de saber. Mas essa proposta de um novo paradigma, ela não gerou polêmica na comunidade científica. Afinal, muitos cientistas são bem céticos em relação à espiritualidade. Sim. A proposta gerou bastante debate, bastante caloroso. Muitos cientistas defendem a separação, né, entre ciência e religião, argumentando que a ciência deve se basear em evidências empíricas e métodos rigorosos. E quais são os argumentos de quem defende esse novo paradigma? Como eles justificam a integração da ciência com a teleologia? Eles argumentam que a ciência atual, que é baseada no materialismo reducionista, ela não consegue explicar alguns fenômenos, como a consciência, a intuição e a criatividade. Eles acreditam que, ao integrar a espiritualidade na pesquisa científica, a gente pode ter uma visão mais completa da realidade e do potencial humano. Entendi. É como se a ciência tradicional estivesse limitada a um certo espectro da realidade. E esse novo paradigma busca, né, ampliar esse espectro, incluindo dimensões que antes eram consideradas só metafísicas. Exatamente. É um convite para a gente expandir as fronteiras da ciência, sabe? E explorar o potencial da consciência humana. Reconhecendo que a mente não é só um produto do cérebro, mas uma força que pode influenciar a realidade. Mas como conciliar a metodologia científica, que é baseada em observação e experimentação, com a subjetividade da experiência espiritual? Como garantir a objetividade da pesquisa nesse novo paradigma? Essa é uma das grandes questões que a comunidade científica está debatendo. Os defensores desse novo paradigma, eles argumentam que a gente precisa desenvolver novas metodologias mais adequadas para investigar a consciência, a interação mente e matéria. Ou seja, a ciência precisa se reinventar para poder investigar esses novos campos de estudo. Mas voltando à conferência, quais foram as conclusões assim mais importantes sobre essa busca por um novo paradigma? A conferência concluiu que a busca por uma nova visão da ciência ela é essencial para a gente avançar no conhecimento e enfrentar os desafios do século XXI, né? É um chamado para integrar diferentes áreas do saber, como a física, a biologia, a psicologia, a espiritualidade, numa busca holística pela verdade. É um convite para a gente romper as barreiras entre as disciplinas, né? E construir um conhecimento mais integrado, mais abrangente. Mas e na prática, como que a gente pode aplicar esse novo paradigma nas nossas vidas? Em primeiro lugar, é importante a gente cultivar a curiosidade, a mente aberta, buscando conhecimento em diversas fontes, né? A gente pode também praticar técnicas que expandem a consciência, como a meditação, a yoga, buscar o autoconhecimento, reconhecendo o poder da nossa mente, das nossas intenções. É como se a gente tivesse sendo convidado a participativamente da construção desse novo paradigma, né? Expandindo a nossa consciência, buscando uma compreensão mais profunda da realidade. Exatamente. E a conferência de 2009 foi um marco importante nessa jornada, abrindo caminho para uma nova era de descobertas e nos desafiando a repensar o nosso lugar no universo. E aqui no Bookcast a gente vai continuar acompanhando de perto essa revolução científica, explorando as novas descobertas, os debates, as implicações desse novo paradigma para o futuro da humanidade. A todos os nossos ouvintes fica o convite para continuarem explorando os mistérios da ciência, da consciência, busquem conhecimento, questionem, experimentem e, acima de tudo, mantenham a mente aberta para as infinitas possibilidades que o universo oferece. É isso aí. A busca pelo conhecimento é uma jornada fascinante e sem fim. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo na conferência de 2009 sobre campos de torção. Até a próxima!